O reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo quanto tinha e Jesus explica e deixa muito claro nesse momento para nós que quando uma pessoa encontra o reino dos céus, o reino de Deus, quando ele recebe no seu espírito a revelação das mansões eternas, das promessas eternas que Deus fez para nós, quando brilha no entendimento dele, quando o espírito dele, quando o entendimento dele brilha, essa revelação de Deus, ele encontra o reino de Deus, e ali aquilo passa a ser real para a vida dele. E Jesus faz aqui duas comparações. Primeiro, ele diz que o reino do céu é como um homem que encontrou um tesouro escondido num campo. Aquele campo não tinha nada, apenas um campo, era apenas um terreno. Mas de repente aquele homem foi visitar aquele campo e viu que havia um tesouro ali de valor inigualável, de valor incalculável. E então ele deixa aquele tesouro ali quietinho, vai, vende tudo que ele tem para comprar aquele campo. E as pessoas não entendem. Como é que você está vendendo tudo que você tem, pegando tudo que você tem, vendendo para comprar um campo que não tem nada? Mas que as pessoas não sabem o que aquele homem encontrou naquele campo, o tesouro escondido, é o reino de Deus. E Jesus diz também que o reino de Deus é como um homem que negocia procurando pérolas, e quando ele encontra uma pérola de grande valor, ele também vende tudo quanto ele tem para comprar aquela pérola, porque aquela pérola representa o reino de Deus. O que Jesus está dizendo para nós com isso, irmãos? Que qualquer ser humano nessa terra, seja ele um drogado, um cara viciado em droga, um prostituto, seja ele um bandido, um traficante, um malfeitor, seja ele quem for, um mentiroso, o cara que está mais se dando bem nessa terra de uma forma desonesta e corrupta, o cara que mais está se dando bem nessa terra, se prostituindo, enfim, ganhando muito dinheiro de uma forma corrupta, no momento que ele encontrar o reino de Deus, no momento que essa palavra encontrar um lugar no coração dele e trouxer um entendimento para ele, meu irmão, ele vai abrir mão de tudo por causa do reino de Deus. É isso que o texto está falando, é isso que o texto está revelando para nós, irmãos. Que o homem e a mulher, o ser humano que verdadeiramente tem um encontro com Deus, irmão, não tem como ele continuar sendo a mesma pessoa. O homem e a mulher que verdadeiramente tem um encontro com Deus e tem um encontro com o reino de Deus, irmão, ele abre mão de tudo. Por exemplo, você era um viciado, um drogado, um bandido, um malfeitor, você tinha lucro desonesto, mas agora você abre mão de tudo aquilo por algo que o mundo acha que não vale a pena, porque o mundo não está vendo, mas você encontrou, é um tesouro escondido que só você encontrou e sabe. É algo assim tão profundo, que as pessoas falam, pai, mas olha para ti, olha para nós, né? E não entende. Por que você abriu mão daquelas bebedeiras tão boas? Por que você abriu mão daquelas farras tão boas, daquelas noitadas tão boas com aquelas mulheres bonitas? Por que você abriu mão daquele negócio que te dava tanto dinheiro, porém era desonesto? Como é que você abriu mão de tudo aquilo que você abriu agora por nada? Eles não estão vendo o que você encontrou. Quando o homem encontra o reino de Deus é assim, irmão. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos que o homem vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. O outro vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. Ou seja, ele renunciou tudo quanto ele tinha. Tudo quanto ele tinha. Sim, o Senhor Jesus diz em uma de suas parábolas no Evangelho de Lucas, que se nós não renunciarmos tudo quanto nós temos, nós não podemos ser discípulos dele. Se nós não renunciarmos tudo quanto nós temos, não podemos ser discípulos dele. E nós vemos, irmão, isso aqui na prática. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André,
os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhe disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Verso 21. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiam-no. Pronto, para bem aí. Jesus está andando na beira do mar da Galileia, e Jesus encontra ali 2 homens, encontra ali 4 homens. Primeiro ele encontrou Pedro e André. Depois ele encontrou Tiago e João. E o que é que ele estava fazendo? Soltando raia, jogando bila, bola de gude, batendo um racha, futebol, era isso? O que é que estava fazendo? Trabalhando. E Jesus disse: vem, me segue. Foi o que eles fizeram? Imediatamente seguir o Senhor. Vamos lá, Lucas capítulo 5. O apóstolo Pedro estava lá, tentando pescar a noite toda, não encontrou nada, e era o ramo dele, era o sustento da casa dele. E ali quando ele chega, Jesus está ali pregando para o povo, e Jesus vai e pergunta, eu estou narrando, irmão, não estou lendo ainda não, tá? E Jesus vai e pergunta: pegaram alguma coisa? Não, pegamos nada. Mas vai jogar rede lá. E Pedro disse: Senhor, nós já trabalhamos a noite toda, não conseguimos nada, né? Mas nós vamos, o Senhor está mandando, a gente vai. E então eles lançaram as redes. E quando eles lançaram a rede, pegaram tantos peixes, irmão, tantos peixes, que o barco quase ia a pique, né? Quase ia a pique. No verso 6, ó. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, que as redes se rompiam. Então eles pegaram muito peixe, muito peixe. Aí agora vê o que na mente deles? Poxa vida, trabalhamos a noite toda, e agora Jesus deu para nós essa, bastou ele falar, a gente jogou a rede e pegou essa ruma de peixe. Pronto, agora nós vamos levar para casa, meu filho, e o dinheiro no bolso. Mas o que é que eles fizeram no verso 11? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles arrastaram o barco para a terra, irmãos, e deixaram tudo ali. O que eles trabalharam a noite toda para conseguir, agora Jesus deu a eles no estralar de dedos. Ele simplesmente olha para aquilo e deixa ali e vai seguir Jesus, não interessado em mais multiplicação, mas por saber que realmente esse aqui é o Filho de Deus. Se aqueles homens tivessem realmente, naquele momento que eles viram aquela pescaria, eles podiam ter ficado gananciosos. Rapaz, vamos seguir esse Jesus, que ele vai dar muito dinheiro para nós. Mas nada, eles deixaram logo tudo, foi ali e foram seguir o Senhor. Sim, isso mostra o quê? Que aqueles homens tiveram encontro com o reino de Deus, e o coração deles já ficou desapegado das coisas terrenas. Não é que Jesus manda ninguém abrir mão do emprego, que o homem tem que trabalhar, mas eles desapegaram, renunciaram o que estava no coração, as cobiças, as ganâncias do coração deles. Lucas capítulo 5 ainda, verso 27. Depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, ou alfândega, né? E disse-lhe: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Pronto, ali é Mateus, o Levi também Mateus. E quando Jesus chega ali, ele está trabalhando, e Jesus chama ele: segue-me. Ele deixa tudo e vai seguir o Senhor. Agora vamos para Lucas 10, é Lucas 18, irmão. Lucas 18, 28. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Nos versículos seguintes, que eu não vou explicar hoje, os pregadores da teologia prosperidade se baseiam nisso aqui para pregar prosperidade. Mas não, esse texto aqui não está. Jesus está prometendo 100 vezes mais nessa terra, tá? Como é que Jesus acabou de mandar o rico aqui, ó, do verso 18 para frente, Jesus acabou de mandar o rico vender o que tinha e repartir com os pobres. Agora Jesus promete 100 vezes mais para o camarada. Que contradição é essa? Jesus é um pregador contraditório? Não, quando Jesus fala aqui 100 vezes mais, ele está falando o quê? Quando nós tornamos discípulo dele, qualquer lugar que nós andar que tiver outro discípulo dele, aquilo que os irmãos têm é para servir a gente também. Era como a igreja primitiva vivia. Se tiver cada irmão, 100 irmãos tivesse uma casa, aquela casa também seria minha para me acolher quando eu fosse. Se 100 irmãos tivesse um transporte, aquele transporte também seria meu para me servir também quando eu necessitado. Era 100 vezes mais, era nesse sentido. Não é que Jesus agora está dizendo que ia dar 100 mulheres para o camarada, que ele mandou abrir mão até da mulher, né? Da mãe, do pai, de tudo. Enfim,
Mas isso aí é outra coisa para a gente poder explicar para os irmãos no outro momento. Mas o importante aqui agora, no verso 28, é que o apóstolo Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Então preste bem atenção, irmão. Nós estamos vendo aqui homens, pais de família, estamos vendo aqui cidadãos, trabalhadores, honestos, inclusive pessoas que aqui estavam trabalhando, mas eram também pessoas religiosas, eles seguiam o judaísmo, a religião de Moisés. Mas no momento que eles tiveram um encontro com Jesus, a Bíblia diz que eles deixaram tudo para seguir o Senhor. E todos esses aqui, discípulos e apóstolos de Cristo, deixaram tudo para servir a Cristo. Sim. E eu pergunto aqui à igreja: o que é que você tem deixado para seguir o Senhor? O que é que você tem aberto mão para servir a Cristo? Você acha que Jesus está preocupado numa multidão seguindo Ele sem querer abrir mão de nada? Estou me lembrando de um texto aqui, deixa eu ver se eu encontro, eu acho que aqui em Lucas 11, é aqui, Lucas 13, Lucas 14 aliás, Lucas 14, 25 diz: Ora, ia com ele Jesus, uma grande multidão, e voltando-se Jesus para eles, disse-lhes: Se alguém vier a mim, e não aborrecer o seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33, assim pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus, irmão, ele olha e vê uma multidão seguindo ele. O sonho da maioria da liderança evangélica é ver multidões ali seguindo eles, para poder eles pedir dinheiro, para poder, enfim, eles ficarem famosos. E Jesus vê uma multidão, e quando Jesus olha para aquela multidão, o que é que ele fala? Ele para, se volta para a multidão e pergunta para eles: olha, se algum de vocês aí quiser me seguir, mas não aborrecer o pai, a mãe, a mulher, o filho, o irmão, a irmã, e ainda a sua própria vida, você não pode me seguir. Jesus está falando, irmão, de renúncias. Irmão, faça aqui a pergunta de novo: o que é que você está renunciando para servir Jesus? Você já parou para prestar atenção, irmão, que nós não estamos dispostos a abrir mão de nada? Eu estou cansado de ver umas irmãzinhas mimadas, que quando eu prego sobre santidade, ela vai embora da igreja. Eu estou cansado de ver, irmão, esse tipo de bode no meio da igreja, que você não pode trazer uma repreensão para ele, que ele vai embora. E nós não podemos, irmão, estar escondendo o evangelho por causa desse tipo de gente que não quer nada com Deus. Para ele está cheio de lobo ali, está cheio de mercenário para receber ele onde ele quiser. Mas se você quer seguir Jesus de verdade, você tem que renunciar, meu irmão. Agora, se você quer seguir só uma religião, não, aí é coisa mais light. Na maioria das igrejas evangélicas, você vai encontrar uma religião boa, tá? Que ninguém vai mexer no teu pecado. Você pode continuar pecando, fazendo o que você está fazendo, que nunca ninguém vai falar nada contra isso. Se você quer só uma religião. Mas se você quer seguir Jesus, você tem que renunciar. Seguindo uma religião, o final vai ser condenação, mas seguindo Jesus, o final vai ser vida eterna. Irmão, lhe pergunto aqui uma coisa: será que esses homens que nós vimos aqui, que renunciaram suas vidas, será que esses homens também não tinham sonhos? Sim ou não? Claro que tinham. Será que esses homens também não tinham projetos? Será que esses homens também não tinham família e emprego? É claro que eles tinham. Será que esses homens que nós vimos aqui nas escrituras, o exemplo, o testemunho deles, tiveram encontro com o reino de Deus, que renunciaram tudo quanto tinha, será que eles também não tinham algum desejo de conquista? Será que eles também não tinham desejo de ficar rico? Será que eles também não tinham desejo de alcançar uma posição melhor na sociedade? Sim. Quando a escritura diz que eles renunciaram tudo, até parece que a escritura está falando que esses camaradas eram vagabundo, relaxado, gente despreocupada, que não estava nem aí. Daquele tipo de pessoa: eu não estou nem aí, tanto faz como tanto fez. Aquele tipo de pessoas aventureiras. Parece até que a escritura está mostrando gente que não estava fazendo nada. Mas como nós vimos aqui que não é isso. Nós vimos aqui que homens que estavam em pleno exercício do trabalho, que foram dispostos a renunciar tudo que Jesus pediu para eles renunciar, para poder fazer a obra do Senhor.
Agora entenda bem, eu vou repetir novamente. Jesus não estava mandando ninguém parar de trabalhar. Jesus estava colocando aqueles homens à prova, para eles renunciarem. É claro que aqueles homens tinham que trabalhar para sustentar suas casas. Não é que agora você vai seguir Jesus, vai parar de trabalhar, vai fazer o quê? Vai passar o dia sentado na igreja, esperando a hora do culto? Não, você vai continuar trabalhando. Mas então como é que é esse negócio, pastor? É o que você está fazendo, você vai continuar trabalhando, mas só que o teu trabalho não vai ter mais a prioridade do teu coração. Você vai continuar trabalhando, mas não é com aquela ganância de ficar rico. Você vai continuar trabalhando, meu irmão, mas não é mais trapaceando, ou mentindo, ou fazendo coisas erradas, meu irmão. Sim, negando Jesus ali. Não, agora você vai abrir mão das coisas que você estava conquistando, ganhando, ou realizando com mentira, com desonestidade, porque agora você encontrou o tesouro do Rei de Deus. Agora Jesus vai ser a prioridade. Você vai fazer a vontade dele, amém? É isso que a palavra está falando. É isso que o texto está dizendo. Então, esses homens, eles tinham tantos sonhos e projetos como qualquer uma que está aqui essa noite. Como qualquer um que está aqui essa noite. E então eu pergunto, vem outra pergunta: por que eles deixaram tudo para seguir Jesus? Pastor, se esses homens tinham tantos sonhos e projetos, o que levou eles a renunciar tudo para seguir a Jesus? Será que eles receberam da parte de Jesus uma proposta de ganhar dinheiro fácil? Será que foi isso? Por isso que eles renunciaram ali aquele barco cheio de peixe. Por isso que Levi deixou a alfândega. Por isso que os outros renunciaram a vida deles, os prazeres, porque Jesus ofereceu uma proposta para eles ganhar dinheiro fácil. Vamos ver se Jesus oferece a proposta para ganhar dinheiro fácil. A primeira que eu vou dizer aqui, todo mundo conhece, não precisa nem ler a Bíblia, né? Mateus 10:8. Quando Jesus deu o dom a esses homens que renunciaram tudo para servir a Ele, Jesus disse o que em Mateus 10:8? De graça recebestes, de graça dai. Então eles não vieram para Jesus receber uma proposta para ganhar dinheiro fácil, não. Porque primeiro já estava dizendo, de graça receber, de graça vocês devem dar. E lá em Lucas capítulo 12, no verso 32, no verso 34, Jesus disse para eles também, verso 33 e verso 34, Jesus diz: vendei o que tendes e dai esmola, e fazei para vós bolsa que não envelhece, tesouro no céu que nunca se acabe, onde não chega o ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então o que nós estamos vendo aqui, que aqueles homens não abriram mão de tudo para seguir Jesus, porque Jesus ofereceu ganhar dinheiro fácil. Não, nós estamos vendo aqui pelo contrário, Jesus mandando eles vender o que tem e repartir com os pobres. Não parecia ser uma proposta muito atraente, não. Então entenda, poxa vida, o que levou aqueles homens a abrir mão de tudo? Poxa vida, o que levou aqueles homens a abrir mão de tudo que eles estavam fazendo? Tudo, renunciaram tudo. Foi para ganhar dinheiro em nome de Jesus? Sim ou não? Nós vimos aqui que não. Mas pelo contrário, Jesus disse para ele: agora vocês vão me seguir, vocês vendem o que vocês têm aí, vocês que têm posse, e ajudam os necessitados pobres. Será que aqueles homens receberam a promessa de Jesus, que Jesus ia realizar todos os sonhos deles? Porque agora eles seriam discípulos de Jesus? Será que Jesus prometeu: olha, me sigam, porque eu vou realizar todos os sonhos de vocês? Vamos ver se Jesus ofereceu isso. Abra lá em Mateus capítulo 16, em Lucas 14, aliás, Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer um de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está prometendo que vai realizar o sonho? Não. Vai lá para Mateus 16, versículo 24. Disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Amém. O que Jesus está falando? Vocês, para me seguirem, têm que estar disposto a abrir mão da própria vida de vocês. Jesus está dizendo: você que quer ganhar o mundo, você vai perder a sua salvação. Mas você que deixar de curtir o mundo por amor a mim, o Evangelho, você vai ter a sua salvação. Então Jesus não estava prometendo realizar o sonho daqueles discípulos. Pelo contrário, Jesus estava mandando ele abrir mão dos sonhos. Os sonhos que não estavam alinhados com a vontade de Deus.
os sonhos que não estavam alinhados com a vontade do Senhor, os sonhos que não estavam alinhados com os propósitos de Deus, Jesus mandou eles abrir mão. O que é que nós estamos vendo hoje nas igrejas? Campanha da realização dos sonhos. Venha que Deus vai realizar os seus sonhos. Venha que Deus vai lhe dar dinheiro fácil. É só você fazer isso ou aquilo que você vai receber 10 vezes mais. Tem gente que não está mais querendo trabalhar. É só indo para essas igrejas aí, levando dinheiro para lá, acreditando que realmente botando dinheiro ali vai vir 10 vezes ou 100 vezes mais, caindo na malha desses lobos. Jesus não chamou ninguém para seguir Ele, prometendo nada disso, meu irmão. Quem está entendendo a palavra aí, diga amém. Ou será que agora Jesus estava prometendo para os discípulos dele vida tranquila? Não, vocês vêm me seguir que eu dou vida tranquila para vocês. Dinheiro nós já vimos, dinheiro fácil nós já vimos que não era. Realização dos sonhos também não. Mas será que era vida tranquila, uma vida um pouco mais sossegada? Eu vou seguir Jesus, pelo menos eu vou ter uma vida mais sossegada um pouco. Será que é isso? Vamos ver. Vamos ver, Mateus capítulo 10. Mateus 10 e 22. E odiado de todos sereis por causa do meu nome. O que Jesus está falando? Que nós seríamos o que, irmãos? Odiados. De quem? De todos, por causa do nome dele. Vida tranquila para seguir Jesus? Não. Vamos ver, mais uma passagem, 1 Coríntios 4. Nós estamos aprendendo aqui o sentido do que é seguir Jesus. Versículo 11. Até esta presente hora, o apóstolo Paulo, um discípulo de Jesus, até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e suportamos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo do mundo e como a escória de todos. 2 Coríntios capítulo 11. Vamos ver a vida tranquila. Tem vida tranquila aí? Passando sede, passando fome, necessidade de roupa? Paulo disse? Não estou vendo vida tranquila aí. 2 Coríntios capítulo 11 agora. Vamos ver se a proposta de Jesus era a vida tranquila para quem seguisse Ele. Verso 24, Paulo mais uma vez dizendo, 2 Coríntios 11, 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia no abismo. É vida tranquila aqui, irmão? Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília, muitas vezes em fome, sede, jejum e frio, muitas vezes. Vida tranquila? Sim ou não? Por que esses homens não tiveram vida tranquila? Poxa vida, irmão, eles renunciaram tudo para seguir Jesus. Atos capítulo 9, versículo 16. O Ananias dizer para Paulo: e eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus não te chamou para te dar dinheiro, embora Ele seja o provedor do nosso sustento, mas Ele não te chamou para te dar conquistas e grandezas. Jesus não te chamou para realizar teus sonhos. Jesus não te chamou para te dar uma vida tranquila. Jesus te chamou para te dar uma cruz para levar. Jesus te chamou para você sofrer pelo nome dele. Jesus te chamou, te escolheu para você padecer. Mas a igreja evangélica não está entendendo isso. Os irmãos não estão entendendo isso. Você está entendendo, irmão, o que eu estou falando aqui nas escrituras? Jesus te chamou para quê? Para sofrer, amém? Para padecer, para levar uma cruz, para renunciar. Para isso Jesus te chamou. Mas está cheio de crente mimado dentro da igreja. Não pode passar o probleminha que for. Não vou mais não. Irmão, o que é que foi, irmão? Não vou mais para a igreja não, pastor. É muita luta, muita luta. Pastor, não vou mais para a igreja não, porque eu cheguei lá um dia desse, o obreiro deu a parte do Senhor para os irmãos e não deu para mim. Não vou mais para a igreja não, pastor, porque por causa disso, por causa daquilo. Não vou mais.
Meu irmão, pelo amor de Deus, esses homens renunciaram tudo, e você não consegue suportar as mínimas provações. Esses homens renunciaram tudo, ainda passaram grandes tribulações até o fim, até a morte, e ainda assim eles foram fiéis a Deus. E tem muitos de nós que ficam achando: ai, Deus me abandonou. Por quê? Porque veio uma doença. Ai, Deus não está comigo. Por quê? Porque veio um problema. Meu irmão, Paulo, 3 vezes o navio que ele viajou afundou. Oh, azar miserável. Pense: eu não vou mais não, porque o meu carro bateu, a minha moto bateu, não sei o que mais. Deus não protege a gente não. Meu irmão, nós estamos sujeitos a passar por coisas que todo mundo passa. Nós estamos sujeitos a passar por situação que todo mundo enfrenta. Nós estamos sujeitos a levar uma topada, quebrar um dedo. Estamos sujeitos a cair, quebrar um braço. Estamos sujeitos a sofrer um acidente de moto, um acidente de carro, viajar de avião, um avião cair. Nós estamos sujeitos a doenças, enfermidades, a uma gripe, a uma pneumonia, a um câncer. Nós estamos sujeitos a qualquer coisa. Mas que nada tire a nossa fé e a nossa confiança em Deus. É preciso nós entendermos isso. Nós podemos ver que não houve nenhuma proposta de facilidade, nem de tranquilidade, para que aqueles homens renunciassem tudo para seguir Jesus. Não houve nenhuma proposta de facilidade. Como é que é? O homem estava mandando eu abrir mão de tudo para seguir a ele, e depois disse que eu ia sofrer por ele. Eu vou seguir esse homem para quê? Estou doido não. Mas aí é onde entra quem encontrou o tesouro escondido. Aí ele sabe, ele está disposto a passar por qualquer coisa. Quem encontrou a pérola escondida, ele está disposto a renunciar a qualquer coisa. Então, a única coisa que levou esses homens, irmão, a colocar Jesus, o Evangelho, acima de tudo na vida deles, foi a esperança da glória que estava proposta, a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna, a esperança do corpo glorificado. Aqueles homens receberam essa proposta: vocês me seguem, me obedecem, e aí eu dou a vocês um corpo glorificado, dou a vocês mansões eternas quando o meu reino vier, dou a vocês coroa de glória, um lugar de glória comigo no meu reino. Vocês vão andar em ruas de ouro, vão viver em riquezas eternas. E aí, vocês querem me seguir? Mas para isso você tem que renunciar a tudo. Aí é onde entra a fé. É aqueles homens olharam para as riquezas terrenas, para as glórias terrenas, para os prazeres terrenos, que era para agora, imediatamente agora, e olharam para a proposta de Jesus, que era para daqui a muito tempo apenas. E ali, alguns fizeram o quê? Foram embora e não quiseram. Mas outros ficaram. Por quê? Porque creram, porque encontraram o tesouro escondido. E quando Jesus fez a eles essa proposta, quando Jesus mostrou para eles essas boas novas, essa revelação, eles creram. E eles viram, meu irmão, que era melhor esperar a glória de Deus para eles viver as riquezas eternas, do que eles viver por pouco tempo as riquezas terrenas. Eles viram que era melhor esperar, gozar os prazeres eternos, os prazeres por toda a eternidade, do que por um pouco tempo gozar os prazeres terrenos. Era melhor juntar tesouro no céu para poder ser rico a eternidade toda, do que ajuntar riqueza na terra para ser rico por apenas algum tempo. Aqueles homens entenderam, aqueles homens compreenderam, porque eles creram. Mas eu acredito, irmão, que um grande atrapalho, que um grande embaraço na vida de muitos é a ansiedade. Porque o diabo, ele tem trabalhado de uma maneira que ele tem colocado no coração das pessoas que as coisas tem que ser aqui e agora. Já viu como a gente é ansioso? Já viu como a gente quer as coisas imediatamente? Já percebeu isso? Uma coisa que é para chegar hoje não chega, vai chegar amanhã ou depois, pronto, a gente já fica agoniado, já fica aperreado, já fica desesperado, ansioso. E isso reflete o quê? Reflete que nós não temos paciência de esperar as promessas de Deus. Que nós queremos é o aqui e agora, é o que a maioria está querendo. A maioria está querendo, não vou esperar por esse reino de Deus, não, eu quero a curtição, é aqui e agora. Eu quero sexo, eu quero bebida, eu quero droga, eu quero riqueza, eu quero conquista, eu quero ostentar, eu quero aparência, eu quero posição, eu quero é o aqui e agora. Mas se lembre de uma coisa, que tudo o que você conquistar ou tiver aqui e agora, vai passar. Você vai gozar, vai usufruir, mas vai passar. Mas o que você deixar, renunciar aqui e agora, para fazer a vontade de Deus,
aí pode ter certeza de outra coisa, que você não vai curtir aqui agora, vai sofrer, vai padecer, mas quando Ele vier na sua glória, você vai ser glorificado junto com Ele. Então, aqueles homens tinham certeza absoluta das mansões celestiais. Aqueles homens tinham certeza absoluta das ruas de ouro. Aqueles homens tinham certeza absoluta dos portões de pérola. Aqueles homens, irmãos, eles tinham convicção da ressurreição do justo. Eles tinham convicção de que iam receber um corpo glorificado. Aqueles homens que estavam renunciando tudo, eles tinham convicção do arrebatamento da igreja. Eles tinham todas essas convicções. E foi exatamente essas convicções que levaram ele a renunciar a tudo. Então, eles tinham certeza absoluta que veriam a face de Deus e de Jesus Cristo e os anjos, e que reinariam para sempre com o Senhor, como está em Apocalipse 22, verso 4 e 5. Por isso que eles renunciaram suas vidas e os seus sonhos. Por isso que eles renunciaram tudo o que embaraçava a caminhada deles com Deus. Foi por isso, porque eles creram. Então o que é que a gente começa a pensar? Que isso está faltando na gente. Aqueles homens suportaram sofrimento, aqueles homens suportaram aflições, sim, e isso, essa fé está faltando em nós, irmão. Está faltando em nós crer, está faltando em nós acreditar, está faltando em nós confiar e perseverar. É por isso que muitos aqui não estão conseguindo renunciar a nada. É por isso que você não consegue renunciar, minha irmã, uma mínima coisa que é o micro short que você usa. É por isso que você não consegue renunciar, minha irmã, nada. Por isso que você não consegue renunciar, meu irmão, nada. Por quê? Porque está faltando fé em você, está faltando crer, está faltando acreditar. E nós temos que aprender uma coisa aqui essa noite, irmão, que nós precisamos rever essa situação nossa. Porque se a sua situação é essa, que você está aí seguindo o evangelho, entre aspas, mas não está renunciando nada. Chegou na igreja mentindo, continua mentindo. Chegou na igreja desonesto, continua desonesto. Chegou na igreja traindo a esposa, continua traindo. Chegou na igreja, era um grosso, um ignorante, continua sendo do mesmo jeito. Chegou na igreja sendo um trapaceiro, um enrolão e continua do mesmo jeito. Chegou na igreja, as irmãs, era sensual, gostava de estar espalhando a sensualidade e continua do mesmo jeito. Os homens, chegou na igreja, costumava estar aí na internet, televisão, vendo pornografia ou a sensualidade e continua do mesmo jeito. Você precisa rever, meu irmão, porque parece que se você está vendo desse jeito, você tornou-se apenas um religioso de carteirinha. Você apenas tornou-se um religioso. Não, eu sou um evangélico. Sim, como eu disse, você pode ser um evangélico, mas um seguidor de Jesus é outra coisa. O Brasil tem 50 milhões de evangélicos, mas seguidor de Jesus é poucos. Eu acho que essa estatística o Ibope nunca vai dar, IBGE, né? O IBGE nunca vai dar. O IBGE sempre faz aí, Brasil tem 30 milhões, tem 40 milhões, tem 50 milhões de evangélicos, mas de seguidor de Jesus. Eu costumo dizer, irmãos, preste bem atenção, entenda o que eu vou dizer. Nós não somos evangélicos. Como o diácono Auricelio outro dia falava para mim: pastor, na Bíblia não tem essa religião evangélica. A Bíblia não diz que Pedro era evangélico, que Paulo era evangélico. A Bíblia diz que eles eram um homem de Deus. A Bíblia diz que eles eram servos de Deus. Eu vou lhe dizer, meu irmão, não queira ser um evangélico não. Queira ser um homem de Deus. Queira ser uma mulher de Deus, um discípulo de Cristo, um seguidor de Jesus. Isso sim você queira ser. Olha para a tua fé com Deus. O desejo do Senhor com essa palavra para nós aqui essa noite é que nós precisamos lutar contra nós mesmos, que nós possamos sair daqui lutando contra nossos desejos, lutando contra a nossa vontade, contra os nossos pensamentos, contra a nossa vaidade, contra a nossa inveja, a cobiça, a ganância, o orgulho, a soberba, a altivez, a arrogância. Desejo de Deus é que nós saiamos daqui essa noite lutando contra nós mesmos, e que nós possamos fazer como Naamã. E o que é que Naamã fez? Desceu e aceitou a vontade de Deus. Que nós possamos sair daqui esta noite todos humilhados na presença do Senhor. Que nós possamos reconhecer, irmão, que nós estamos vivendo um cristianismo fajuto, fraudulento, hipócrita, farisaico.
que nós não estamos vivendo o cristianismo verdadeiro na presença do Senhor. E nós possamos sair daqui essa noite entendendo isso. Nós possamos sair, meu Deus do céu, a palavra do Senhor falou comigo hoje. Que cristianismo é esse que eu estou vivendo? Eu sou um hipócrita. Fala contigo mesmo quando você for sair por aí, para casa. Reconhece isso. Meu Deus, hoje abriu meus olhos, eu sou um hipócrita. Eu sou um arrogante, um prepotente. Eu ainda não fui transformado, não fui liberto, Senhor. E o Senhor já falou comigo um monte de vezes, mas eu não tive coragem de renunciar à minha arrogância. Aqueles homens renunciaram tudo. Renuncie sua prepotência, seu orgulho, seja humilde. Renuncie suas ganâncias, seus sonhos grandiosos, irmão. Sonha mais baixo, sonha de acordo com o propósito de Deus. É embaraço, é atrapalho, é empecilho, é um engodo, é uma pedra de tropeço no teu caminho. Renuncia. E aborreça quem precisa aborrecer. Aborrecer é deixar chateado. E Jesus disse: aborreça pai, mãe, esposa, filhos, genro, nora, família, por amor de mim. E Jesus pediu isso. Aí nós vamos viver a fé. Nós vamos de fato encontrar o reino de Deus e se apegar a Ele. E aí o marido vai ficar meio aborrecido com a mulher, por causa da sua fé, da sua santidade, da sua obediência a Deus. Aí a mulher vai ficar meio aborrecida com o marido, com a sua santidade, com a sua obediência a Deus. Vai haver aborrecimento aí dentro da própria família. Mas Jesus disse que veio para trazer espada. Jesus disse que veio, irmão, para colocar o pai contra o filho contra o pai, a nora contra a sogra contra a nora. E assim os inimigos dos homens serão seus próprios familiares. Jesus falou isso em Mateus 16, né? Jesus disse isso. E por quê? Porque dentro de uma casa, o pai ia crer em Cristo e o filho não. E aí o filho ia se levantar contra o pai. Dentro de outra casa, o filho ia crer em Jesus, o pai não. E aí o pai ia se levantar contra o filho. E aí sim acontecendo dentro da casa, dentro do lar, dentro da família. E havendo aborrecimento. Não que a gente queira aborrecimento na nossa família. A gente luta o máximo mesmo para poder salvar nossa casa, nossa família. Porém não abrimos mão da nossa conduta correta aos olhos do Senhor. A gente vai lutar pelo bem-estar da nossa família, porém sem abrir mão dos princípios de Deus dentro da nossa casa. Não deixa a coisa correr frouxo não. Chamar os filhos, chamar os pais e conversar, e falar da sua fé, falar do seu amor a Deus. Chegou em tempo de você ter uma conduta, um comportamento diferente lá no colégio. A Bíblia diz que nós temos que renunciar. E para renunciar nós temos que lutar contra nós mesmos. Para a gente abrir mão de muita coisa, a gente tem que lutar, irmão. Nós temos aqui homens abrindo mão, irmão, não foi fácil para eles. Não foi fácil para aqueles homens renunciar a tudo. Não foi fácil para Paulo renunciar à posição que ele tinha lá dentro da Judéia. Não foi fácil para Paulo renunciar à posição, o status que ele tinha lá dentro de Jerusalém, da capital. Não foi fácil para aqueles homens renunciar à vida deles. Mas eles lutaram e disseram: eu vou renunciar, eu vou abrir mão. O que precisa renunciar aí? O que precisa abrir mão? Pensa aí, fala com Deus. Tem alguma coisa aí? Eu não sei, você sabe. Isso aqui, irmão, é algo íntimo entre nós e Deus. O que é que você fica fazendo em casa quando teu marido sai? Ou o que é que você faz lá? Nós temos que renunciar. Sim. Nós temos que parar, deixar de estar dando desculpa. Toda a vida a gente coloca uma desculpa por nossos erros, os nossos pecados. Por que renuncia? Já viu que a gente tem um negócio de botar as coisas para amanhã, ou para a semana que vem, ou para o mês que vem? Agora eu vou me santificar, fazer uma semana de consagração. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, no dia, hoje é quanto? Hoje é 10, né? 11? Não, peraí, só terminar esse mês aqui, no dia 1º de março eu vou começar uma consagração. Aí chega 1º de março, você não faz. A gente fica sempre colocando desculpa. Não, no dia 20 de fevereiro eu vou começar aqui uma sequência, vou ler a Bíblia todo dia e orar todo dia. Já está certo já, é 1 hora de oração por dia e outra hora lendo Bíblia. E não começa nunca. Por quê? Porque não tem coragem de renunciar o WhatsApp,
não tem coragem de renunciar ao Instagram, não tem coragem de renunciar ao YouTube, ao Facebook, essas coisas que podem ser usadas para o bem, como a gente está usando, mas que também pode ser usada para matar a pessoa espiritualmente. Usar para o bem por quê? Porque o Ministério Missão de Fé tem um Facebook e está alcançando vidas em algum lugar. O Ministério Missão de Fé tem um canal no YouTube e está alcançando centenas de milhares de vidas no Brasil e no mundo inteiro. Pode ser usado para o bem, mas a maioria não usa para morrer espiritualmente. Então, meus irmãos, afinal de contas, nós encontramos o tesouro escondido, sim ou não? E a pérola de grande valor? Você disse que encontrou o reino de Deus, a pérola de grande valor. Não tem como ficar com o tesouro escondido numa mão e o mundo na outra. Não tem como ficar com a pérola de grande valor numa mão e o mundo na outra. Nosso coração não cabe os dois. Coração de um lado eu tenho uma pérola de grande valor, o reino de Deus. Do outro lado eu tenho o mundo. No coração de um lado eu tenho o tesouro escondido no campo. Do outro lado eu tenho a cobiça, a ganância, o mundo. Não tem como. A Bíblia diz que Deus não habita em templo sujo. Para que Deus habite no templo, e o templo de Deus é o que? Diz em Coríntios, nós. Antigamente a gente já chamava esse lugar de a casa de Deus, né? Até peço os obreiros, por favor, obreiros, pregadores, dirigentes de culto, não chame esse lugar de casa de Deus não, que isso é uma blasfêmia. Isso aqui não é a casa de Deus. Isso é a visão do Antigo Testamento, o tempo de Salomão, não existe outro. E aquele lá, ó, ruiu. Por que ruiu? Porque agora um novo templo foi erguido, nós. Então, você é o templo do Espírito Santo. Você é o lugar onde Deus habita. E para Deus habitar, tem que haver a limpeza, a purificação. E essa purificação compreende exatamente o que a gente colocou aqui essa noite: as renúncias, o abrir mão, o abnegar, o negar-me a mim mesmo. Nego a mim mesmo. Jesus diz: negue-se a si mesmo. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que é negar-se a si mesmo, irmão? Negar-me a mim mesmo, negar minhas vontades, os prazeres, os desejos, os sonhos. Vou negar-me a mim mesmo e vou fazer a vontade de Deus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor. Que você possa sair daqui essa noite levando sua cruz. E quando a Bíblia diz que nós temos que levar uma cruz, levar a cruz não é fácil não, irmão. Levar a cruz não é fácil não. Esse cristianismo que se vive de qualquer jeito, isso aí não é cruz. Quando ele diz que é para nós pegar a cruz e levar, ele já está falando que caminhada não vai ser fácil. Para mim poder pegar uma cruz e levar, eu tenho que abrir mão de outras coisas. E não vai fazer como aquele bonequinho lá, né, da internet, que estava lá numa caminhada, cada qual com a cruz nas costas. Todo mundo já viu isso. Aí tem um camarada lá que de vez em quando serra a cruz. Já viu isso aí? Tem um bonequinho lá, 3 bonequinhos levando a cruz, né? Cruz comprida. Aí tem um deles lá, todos 3 são crentes. Aí tem um deles lá que de vez em quando para e serra um pedaço da cruz. Ó, Senhor, obrigado, agora está mais leve. Aí vai. Aí mais na frente, vamos serrar um pouquinho, serrar mais um pouquinho. O Senhor, obrigado, Senhor, Tu é maravilhoso, está mais leve o fardo. Aí depois mais na frente ele serra de novo. Senhor, só mais um pouquinho aqui, Senhor. Ô meu Senhor, muito obrigado. Como está mais maneiro o fardo agora? E ele agradecendo a Deus, serrando a cruz. Quando ele chega no final, tem um abismo que representa o inferno. Tem um outro lado que representa o céu. E como é que passa para o lado de lá? É exatamente usando a cruz e colocando ela numa ponta do abismo para outra ponta, para ele passar por cima. Só que a cruz dele estava cortada. Deus tinha dado na medida certa, no tamanho certo, para quando ele chegasse na porta do abismo,
ele pudesse ter acesso ao paraíso. Mas que aconteceu o contrário. Quem cortou a cruz chegou à porta do céu e encontrou um caminho para o inferno. Não corte a cruz. É preciso renunciar. É preciso abrir mão. É preciso santidade. Em toda a história dos homens de Deus, foram histórias marcadas por homens abrindo mão de suas vidas. Com a igreja atual não é diferente. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.